A paz seja convosco, igreja. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder falar da palavra, por poder estar aqui presente hoje, louvando junto com vocês e engrandecendo o nome do nosso Deus. E eu quero agradecer também aos pastores pela oportunidade, pela confiança. Eu não tenho experiência na ministração em igreja, mas aqui eu estou só como um vaso que orou muito, pediu muito, jejuou muito, e eu creio que eu serei boca de Deus. Amém. E falará com a necessidade de cada um de nós. Né? Então, quem quiser se assentar, pode assentar. Vamos iniciar com uma oração, pedir a direção do Senhor, mais uma vez. Amém. Senhor, Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, entregamos o nosso louvor a Ti, Pai. E viemos aqui agora, Senhor, pedir a Sua direção, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Pai, entre em cada coração, Senhor, mexendo aonde tem que mexer, fazendo o que tem que fazer, Pai eterno. Que o Senhor traga, ó Deus, uma palavra, Pai, forte, uma palavra que venha trazer substância para nós, Deus. Uma palavra, Senhor, que venha marcar cada um de nós, Senhor Jesus. Eu peço a Ti, ó Deus, que eu diminua para que o Senhor cresça grandemente, Pai. Cada um de nós que estamos aqui precisamos do Senhor, inclusive eu. Então, eu quero pedir em nome da Tua igreja, Senhor, sinta-se à vontade, Espírito Santo. Faça e fale, Senhor, com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. O tema de hoje é da presença nasce a confiança. E esse tema falou muito forte comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito insegura em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E graças a Deus, a partir do momento em que eu decidi que eu ia seguir a Cristo com verdade, foi uma das coisas que Ele mudou. Eu passei a ser mais confiante, não em mim, mas na capacidade que Ele me dá, na força que Ele me dá, na direção que Ele me dá. E é isso que eu venho trazer a vocês. A confiança que a gente tem que ter no nosso Pai, porque Ele não tem limites, Ele não tem tamanho, Ele não tem barreiras, Ele não tem. Então, não tem nada que a gente não possa pedir que Ele não vá fazer. Então, lá em Salmos 27, é um capítulo pequeno, então nós vamos ler ele inteiro. O Senhor fala com Davi, né? Escreve esses salmos. E Davi fala da confiança em Deus e o anelo pela sua confiança, ou seja, o desejo que ele tem profundo pela presença do Senhor. Davi fala assim, ó: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem piedade de mim e responda-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face.
e não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes e nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, e na igreja que eu frequentava nessa época, tinha decorar uma parte da Bíblia e a gente ia recitar. E esse foi o que eu decorei. E fui. E quando eu fui recitar, eu chorei muito, mas eu não entendi o porquê. Mas eu chorei muito, muito, muito. E todas as vezes que eu cheguei a ler esse capítulo, ouvir sobre ele, eu chorava novamente. E foi a primeira vez que Deus falou comigo. Eu só não entendi o porquê, mas foi a primeira vez que eu senti Ele ministrar em mim. E alguns dias atrás, depois do convite do pastor que eu fui buscar a palavra, 18 anos após eu ter recitado ele, o Senhor me levou lá naquele púlpito, enquanto eu recitava. E chorava, e eu chorei de novo, muito. E hoje eu entendo que cada verso desse capítulo foi aplicado na minha vida. Não teve um que não foi aplicado. O Senhor me livrou, o Senhor me escondeu, o Senhor me ouviu todas as vezes que eu clamei. O Senhor não escondeu o seu rosto de mim. Ele me amparou, Ele me ensinou o caminho de volta, mesmo quando eu não estava perto, mesmo quando eu estava sozinha. Ele nunca me deixou, Ele sempre me fortaleceu e eu não sabia por quê. E Ele me trouxe de volta e Ele me firmou. Hoje eu tenho certeza do porquê que esse capítulo mexeu tanto comigo. Porque em meio a tantas coisas que eu passei, em meio a tantos lugares que eu andei, tantas coisas que eu fiz, isso acabou desenvolvendo, como qualquer ser humano, que a vida traz traumas, medos, pensamentos, comportamentos, sentimentos. E isso, comigo, acabou me limitando demais. Porque, como eu falei no começo, a insegurança para mim sempre foi um problema. E mesmo sendo insegura, mesmo não entendendo o que eu estava fazendo e o porquê de passar certas coisas, hoje eu sei que esse Salmos é meu. Porque em cada vale, Ele me escondeu. Em cada tribulação, em cada problema, Ele me fortificou. E me trouxe aqui. E me colocou de novo no lugar onde eu não devia ter saído. E todos nós aqui temos essas questões que nos limita, que nos desanima, que nos dá medo e que chega a nos paralisar. E essa paralisação é que nos afasta do Pai. Por muito tempo eu fiquei paralisada. Por muito tempo eu fiquei paralisada. Mas Ele estava ali. Era eu que não queria enxergar que Ele estava ali em todo o tempo. Quando a gente deixa o medo, os traumas, o comportamento, sentimentos dominar a nossa vida,
a gente acaba carregando um peso terrível, que muitas vezes é esse peso que faz a gente não querer mais, faz a gente parar, faz a gente pensar se é isso mesmo que eu quero. Mas tá difícil, tá pesado, sim, tá pesado, porque você tá levando um peso que ele nunca pediu para você levar. Você tá fazendo coisas que ele não pediu para você fazer. Você tá andando longe de quem pode aliviar o teu fardo. Domingo foi falado, né, que o fardo do Senhor, o jugo é leve e o fardo é suave. Então, se tá pesado, pensa direitinho. O que será? Por que será que tá pesado? E eu contei uma parte da minha luta, né, da minha experiência. E eu sei que a experiência de vocês não é igual à minha, não vai ser. E talvez essas questões diferentes que nós temos acaba levando vocês para o mesmo lugar que eu estive, a paralisia, né? E essa paralisia, ela está aí porque a gente está insistindo em não querer conhecer o nosso Deus, em não querer confiar no nosso Deus, em achar que o nosso peso é pesado demais para ele levar e a gente vai tentar levar sozinho. Então, o Deus é o mesmo, o meu Deus é o mesmo, o Deus de cada um que está aqui é o mesmo, ele não mudou e a resposta dele também não mudou. Por mais que as questões sejam diferentes, a resposta é a mesma. Ele nunca pediu a perfeição. Ele nunca pediu que fôssemos perfeitos, porque não tem como. Não tem como sermos perfeitos. E ele sabe disso, porque foi ele que fez cada um. Ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe dos nossos tormentos, ele sabe das nossas angústias. Então ele não vai pedir perfeição. Ele vai pedir apenas um coração arrependido, um coração disposto e um coração dependente. Mas depender não é fácil. Depender não é fácil. Você tá ali e não poder fazer, não ver. Mas você tá confiando, você tá dependendo. Você tá disposto a estar ali e não larga. Você se arrepende de você ser esse tipo de pessoa. Não sei vocês, mas quando eu paro para olhar dentro de mim, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu e por que me amar, eu sendo desse jeito? Mas Ele ama, e ama muito cada um de nós. Ele é a nossa força. Ele nos capacita todos os dias a tudo, a levantar, a respirar, a andar, a amar. É Ele que nos capacita a isso. Mas eu cheguei a um questionamento, até para mim mesmo. E eu queria que vocês se perguntassem também. Como está a confiança de vocês em Deus? O quanto que vocês estão desejando a presença do Senhor? Davi, aqui nesses Salmos, ele diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Nitidamente, Davi confia. A quem temerei? Se o meu Deus é a minha luz e a minha salvação, ninguém pode me fazer mal. Ele também fala, uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. E aqui ele deseja a presença. Quem somos nós longe da presença? Quem somos nós longe da casa do Senhor? E quando a gente busca a presença do Senhor, estamos buscando uma transformação. A gente está buscando uma melhoria, estamos buscando uma capacitação.
que é só ali que a gente vai encontrar. Não adianta tentar sozinho, não adianta, porque a gente não tem força para isso. E quando a gente está na presença do Senhor, Ele entra e traz transformação, Ele traz luz, Ele traz paz, Ele traz a força que a gente tanto procura em tantos lugares, tá nele. E o que a gente não consegue organizar dentro, ou no nosso dia a dia, ou dentro da gente, tirar aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, que a gente não consegue fazer sozinho, é Ele que vai ajudar. Então, todos os dias, a cada milésimo de segundo, seu Deus está te vendo, está te ouvindo, está cuidando de você. Ele estende a sua misericórdia todos os dias. A sua graça, a todo momento, ela alcança cada um de nós. Se estamos aqui, é pela graça. Se estamos aqui, é buscando presença, porque a gente sabe quem nós somos. E em todo esse transtorno que a gente acaba tendo no dia a dia, no nosso ser, nas nossas lutas, eu queria lembrar que não estamos sozinhos. E a gente não precisa caminhar sozinho. A gente não precisa levar esse fardo que a gente insiste em levar. A gente precisa confiar, mas isso é difícil. Mas Ele não vai te desamparar. Ele jamais vai virar as costas. Ele jamais vai cobrir o seu rosto. Ele jamais vai tampar os seus ouvidos. Ele está aqui. Ele está aqui, vendo cada um de nós. O nosso interior que busca a mudança, que busca, tem sede, que tem fome, está vendo. E Ele está pronto para aliviar se você pedir. Ele está pronto para te abraçar se você precisar. Ele está pronto para te acolher. Ele está pronto para ouvir o seu clamor. Ele só precisa que você confie nele. Apenas confia. Confia que Ele ouviu quando você orou, Ele viu quando você chorou. Ele viu quando você se ajoelhou e falou que não aguentava mais. Todas as vezes que a gente chega no limite, que beira o desespero muitas vezes, é ali que Ele está. É ali cada lágrima, cada clamor, cada oração. Ele está vendo. Davi diz ao Senhor: ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Davi poderia ser que, naquele momento, era um exército de homens mesmo. Mas e o nosso exército dentro da gente? É um exército também, porque cada dia é uma coisa diferente. Cada dia você tendo que melhorar mais e mais. Cada dia você tendo que buscar mais e mais. É o nosso exército. E mesmo que ele cerque, nele confia. Nele confia e não temas. Talvez o meu medo e o seu medo tenha levado a gente a acreditar que a gente não tem valor. Tenha sido pesado demais. Às vezes pode ser que você orou, que você pensou ou que você só sentiu: Senhor, eu não tenho valor. Por que tudo isso? Por que passar por isso? O Senhor esqueceu de mim? Jamais. Talvez tudo isso da vida tenha feito você se machucar mais, tenha feito você se rejeitar mais.
Ou até desistir, né? Senhor, eu não quero mais, não vou, chega. Mas o teu pai está na casa. Ele viu e ele pede, não se menospreze. Aleluia. Não tente diminuir o seu valor, porque você foi comprado por um alto preço. Custou o sangue do meu filho. Como que você vale pouco? Não tem como. Você tem um alto preço. Você é filho do Deus que tudo pode. Não há nada que ele não possa. Quando a gente para pensar no não há nada que ele não possa, não tem dimensão. E a gente insiste em fazer sozinho. A gente insiste em tentar mudar sozinho. O mesmo Deus a quem Davi confiou é o mesmo Deus que lá na frente fala com Isaías, e é o mesmo Deus que também fala com você hoje. Seu Deus, o meu Deus, ele não mudou. Ele não mudou e ele não vai mudar. Nós temos nossos altos e baixos, mas ele não. Ele permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E hoje ele diz assim para cada um de nós. Como ele falou com Isaías, Isaías escreveu lá em Isaías 43, Isaías fala assim, ó: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Porque foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua semente do Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerareis as antigas. Você é um novo ser. Não fica preso lá atrás. Não fica preso nos erros. Não fica preso no que você poderia ter feito. Já foi. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro mais. Não lembre mais. É um novo tempo. É um novo dia. Oportunidades novas. A gente ainda tem a oportunidade de buscar. A gente ainda tem a oportunidade de pedir. A gente ainda tem a oportunidade de clamar. Não fica preso lá atrás. Já foi. Talvez hoje você tenha chegado com um peso que ninguém conhece, você e Deus apenas. E esse peso pode ter roubado a sua identidade em Deus. Pode ter roubado a sua alegria. Pode ter roubado a sua coragem de servir. Aleluia. Por quê? Porque se ele nunca pediu para você ser perfeito, nem servindo, não precisa de perfeição. Mas Deus não quer que você continue com esse peso, com esse fardo pesado desse jeito. Ele trouxe você aqui. Ele me trouxe aqui para lembrar quem ele é. Você lembra quem o seu Deus é? Você sabe quem o seu Deus é? Você confia em quem ele é?
O mesmo Deus que esteve com Davi, que esteve com Isaías, que esteve com Moisés, que esteve com Arão, que esteve com todos, Samuel, é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que está falando com você, é o mesmo Deus que está falando comigo. Ele ainda continua chamando pelo nome. Ele ainda continua sustentando. Ele continua fortalecendo. E ele continua dizendo a cada um de nós: não temas, porque eu te remi e eu te chamei pelo nome. Tu és meu. Tu és meu. Então, hoje, entregue ao seu Deus tudo aquilo que dói, tudo aquilo que machuca, tudo aquilo que virou amargura, tudo aquilo que você não quer, tudo aquilo que te atrapalha. Entrega para Ele, porque você não precisa levar isso sozinho. Confia que Ele vai te ajudar. Se você colocar isso que você está sentindo na presença dele, isso é o suficiente para transformar. Ele não precisa de mais nada. É só você colocar aos pés do seu Deus. É só você colocar aquilo que você nunca conseguiu mudar com as suas próprias forças, tudo aquilo que você não conseguiu fazer sozinho. Coloca no altar. Coloca aos pés do teu Deus. Assim como Davi concluiu esses salmos, o último verso, esse verso marcou muito a minha vida. E eu acredito que quando a gente para ouvir ele com atenção, ele marca a vida de qualquer um que acredita no que está ouvindo. Ele marcou a minha vida, eu era apenas uma menina. 18 anos depois, eu vim entender o porquê. Eu quero que você escute esse verso e guarda ele no seu coração, coloca ele em prática todos os dias da sua vida. O Senhor diz assim a cada um de nós: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Seu Deus não mudou. Você pode ter mudado, mas o seu Deus não mudou. Você pode ter andado. Você pode ter se machucado. Você pode sentir vergonha. Você pode sentir medo. Você pode sentir ansiedades. Mas Ele não mudou. E Ele pede para você se animar. Porque Ele vai fortalecer o seu coração. Espera no teu Senhor e anima-te, porque Ele fortalecerá o teu coração. Eu acabei, depois que eu li esse capítulo, eu falei para o Senhor, Senhor, é a minha primeira vez, Senhor. Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho nem ideia de como começa, como termina. E hoje, no meu quarto, enquanto eu estava com medo, corri aos pés do Senhor. Falei: Senhor, eu não consigo. O que eu vou fazer? São pessoas que estão na mesma situação que eu. Eu, às vezes, estou até pior do que cada uma delas. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Então o Senhor falou para mim:
Aleluia. Glória a Deus. O Senhor falou para mim, se você estiver esperando a sua força, a sua capacidade, você não vai a lugar algum. Nem da sua cama você não levanta. Você está esperando o quê? Você está esperando o quê? E o que vocês estão esperando? Para falar com o seu Deus. Não precisa de fórmula. Não precisa de palavras bonitas. Não precisa. É só falar. E Ele está esperando só falar. Às vezes você nem fala, você só chora. Mas Ele sabe o que cada lágrima significa. A gente pode esquecer, mas quem nos fez foi Ele. Não tem como você tentar esconder alguma coisa. Ele sabe que está ali. Enquanto você não colocar os pés dele, isso não vai mudar. Eu aprendi de uma forma dura. Eu aprendi de uma forma amarga isso. Porque é muita coisa que eu carreguei aqui dentro. Eu só precisei falar. Porque ele estava ali, me esperando. Então hoje, saia daqui com essa convicção. O teu pai está na casa. Aleluia. Não é aqui, é aqui. Glória a Deus. A todo momento. A todo momento. Não esconda. Não esconda de mim a tua face. Porque Ele te conhece. Então não tente esconder a sua face dele. Não tente. Não tente, porque você vai rodar e cair lá de novo. Para você falar com o seu pai. Nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ver o seu filho quebrar a cara e voltar lá chorando de novo. E aí o seu pai fala o que tem que fazer e você não faz. Aí você sofre e volta lá. Nenhum pai, nenhuma mãe gosta disso. Seu Deus é a mesma coisa. A mesma coisa. Ele só está esperando um pedido de ajuda. Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Não tema. Não tema. Porque o teu Deus é poderoso para fazer. Seja lá o que você esteja precisando. Confia nele. E ele fortalecerá o seu coração. Eu acredito que o que eu tinha para dizer, eu disse. Então agora é entre cada um e Deus. É individual. Não há mais o que eu fazer, o que o pastor fazer. É você e Deus. Então, nessa ministração agora, derrama o teu coração. Não tente esconder o que você tem aí dentro. Ele sabe, ele vê. E ele tá aqui. É só dizer. O Senhor tá na casa. O seu Deus te ama. O seu Deus te vê. O seu Deus te ouve. Então, quando o Ministério do Louvor vir para louvar ao Senhor, derrama o seu coração perante Ele. Porque o seu Deus só precisa de um coração sem reservas para Ele poder agir. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu agradeço a Deus mais uma vez. Porque como já me foi dito, falar da palavra de Deus, falar do nome de Deus é um privilégio. E cada um
que receber esse convite deve agarrar. Aleluia. Porque o Senhor trata com nós primeiro. Para depois a gente poder passar para alguém. É só ganho. Falar do nosso Deus é só ganho. É verdade. Deus abençoe a oportunidade. Amém, Jesus. Mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia.